Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. 2,2 milhões de reais ali para o Sport garantido para a próxima fase. A gente vai trocar ideia sobre a premiação, quem está classificado para a terceira fase, quem pode se classificar, quem pode ser eliminado, a questão dos potes também, pote 1, pote 2, e naturalmente os times do pote 1 são os times que jogam Libertadores, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, eles vão chegar agora na Copa do Brasil, na terceira fase. A primeira fase e a segunda fase eles não jogam. Assim como o Vitória e o Ceará também não jogaram a segunda fase nem a primeira. Por quê? O Vitória venceu a Série B, já está classificado automaticamente para a terceira fase. Inclusive, ele pega a premiação da primeira e da segunda fase sem nem ter jogado. Veja como é importante você ganhar a Série B, né? E o Ceará, que venceu a Copa do Nordeste e também já está na terceira fase, aguardando os times se classificarem da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. E o Ceará também já garante automaticamente a premiação da primeira e da segunda fase. Vale a pena, mais uma vez, trazer aqui para vocês a questão do contexto da rodada de ontem da Copa do Brasil e trazer os cenários, né, dos potes da Copa do Brasil também. Mas só para passar aqui todos os classificados para a terceira fase, está em tela para vocês, vai acontecer um sorteio ainda para definir quais serão os confrontos e ainda vai ter confrontos hoje. O Fortaleza vai jogar, o Corinthians vai jogar, o Criciúma vai jogar, e aí a gente vai ver se vai dar a lógica nos jogos, e aí se eles vão se classificar, e aí pode ter algumas alterações aí em relação ao pote, tá? Sobre a premiação, é bom frisar aqui, porque sempre tem gente nova que chega no canal, e eu acho que é sempre válido a gente trazer atualizações. Pro Vitória e pro Bahia, que são os times da Série B, da Série A, foi mal, tô focando aqui nos times do Nordeste, tá? Pros times da Série A, eles lucraram ali 1,47 milhão de reais na primeira fase, mais 1,75 milhão de reais na segunda fase, e vai jogar a terceira fase também. Então bota mais 2,2 milhões de reais. Se você pega o acumulado, Vitória e Bahia já tem ali garantidos basicamente na casa ali dos 5,5 milhões de reais que eles conseguiram já garantir via Copa do Brasil. Se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final, por exemplo, o Vitória e o Bahia se classificarem para a próxima fase, aí vão colocar no bolso mais 3,4 milhões de reais, ou seja, já vai para 9 milhões de reais aproximadamente. Focando agora no grupo 2, que são os times da Série B, que é Sport e Ceará, que já estão classificados para a terceira fase, o Sport botou na primeira fase 1,3 milhão de reais no bolso, na segunda 1,47, que dá aproximadamente ali 2,8, já para arredondar os valores, tá, gente? E só pelo fato de jogar a próxima fase, que vai ser a terceira, o Sport já está garantido, mais 2,2. Para arredondar os valores, dá 5 milhões de reais que o Sport está garantido já. Se avançar para a próxima fase, aí o Sport coloca mais 3,46 milhões de reais, o que dá ali 8,5 milhões de reais aproximadamente, se o Sport avançar para as oitavas de final. Mas isso aqui é um papo para depois, porque ainda vai ter a questão do sorteio, tá? Então, só para pegar todo esse panorama aí da premiação. Para os times de Série C, a premiação ela é um pouquinho menor na primeira e na segunda fase, mas a partir da terceira fase, as premiações são iguais para todos os times, tá? Sem exceção. Bom, gente, é o seguinte, quando a gente olha aqui para esse calendário e olha para a tabela dos jogos, melhor dizendo, o Sport ontem foi o time que deu a maior sorte por jogar primeiro com o seu mando de campo, né, com a Arena Pernambuco, que tem um gramado muito melhor do que jogar fora de casa contra o Muricy, já que o gramado é horroroso, e além de estar jogando em casa, pegou o time mais fraco da noite, que foi o Muricy, um time sem divisão, e volta ao ponto, o Muricy está no patamar ali de um Porto da vida, de um Afogados, que são times fraquíssimos do Campeonato Pernambucano, e o Sport empatou. O Internacional pegou Nova Iguaçu, e eu já adianto, ainda bem que a gente não pegou Nova Iguaçu, porque se a gente pega, a gente estaria eliminado agora. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Se a gente pega o Ipiranga de Erechim lá, a gente muito provavelmente seria eliminado também. Se a gente pega, por exemplo, um São Luís, a gente ia passar, porque o São Luís é muito fraco. E o São Luís, inclusive, era um dos times sem divisão nessa terceira fase da Copa do Brasil, nessa segunda fase da Copa do Brasil, que estava sem divisão e estava jogando. Era Muricy, São Luís e Vila Nova, de Minas Gerais. E aí, o São Luís foi eliminado com muita facilidade, e o América de Natal, que está na Série C, meteu 3-0. Era para o Sport ter feito isso aqui ontem. Mas o Sport está tão abaixo, tecnicamente, taticamente, fisicamente, que conseguiu dificultar algo que estava praticamente garantido. Num jogo ridiculamente fácil, o Sport ainda conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Assim, é inacreditável, tá, gente? E a questão da tabela geral da Copa do Brasil
Não teve nenhuma zebra até o momento. Os times de Série A se classificaram. O Cuiabá se classificou nos pênaltis. O Bahia se classificou nos pênaltis. O Vasco se classificou nos pênaltis. O Atlético Mineiro venceu de 3-1 e o Inter venceu de 2-0. E o Juventude de 3-1 do Paysandu. Então não teve nenhuma zebra. E isso foi ruim para o esporte. Porque o esporte precisava de contar com a combinação ali de 5, 6 resultados para pegar o pote 1. E se o esporte pega o pote 1, o esporte ia pegar os times do pote 2 e ia pegar times mais fracos. Como o esporte está no pote 2 e não vai conseguir subir de ranking, de posição no ranking e pegar o pote 1, aí o esporte tem a possibilidade de pegar times muito difíceis. Daqui a pouco a gente traz os cenários, tá? Mas assim, quando a gente pega o contexto dos jogos, alô, meus amigos torcedores do Fortaleza, vou assistir o jogo de vocês hoje, tá? Contra o Retrô. Joguem bola, viu? Convertam as chances criadas, viu? Sejam eficientes, viu? Porque se não for, a tromba vem forte e vem a galope. O Sport foi prova viva disso ontem. O Bahia foi prova viva disso antes de ontem. Times que tinham o controle do jogo, que criaram mais situações, que estavam jogando mais do que o adversário, mas perderam oportunidades claras. E a tromba veio forte na reta final do segundo tempo. Aos 43 jogo do Bahia, aos 48 jogo do Sport. E veja só, o Sport nem foi pressionado. Foi na única chegada do Muricy, depois do meio campo, que o Muricy fez o gol. Em todo o segundo tempo, tá? Foi surreal ontem, com o cruzamento de Moraes. Mas enfim. O fato é o seguinte, jogo duro pro Fortaleza, o Fortaleza não tá jogando nada na temporada, essa é que é a realidade. Fortaleza tomou vareio de bola do Sport, tomou vareio do CRB. Fortaleza teve que contar com a ajuda da arbitragem para ganhar do América de Natal. E empatou com o Maracanã na semifinal do estadual, não venceu do Ceará até o momento, não tá bem na Copa do Nordeste, tá com 8 pontos só. Assim, não tá bem quando eu falo, deveria estar muito melhor do que está. Então, assim, um time que não tá jogando bem contra quase ninguém. Não passa confiança pro seu torcedor. E o Retrô é muito mais difícil do que o Fluminense do Piauí. Mas o problema pro Retrô é que o Retrô também não tá jogando nada e vai jogar contra o Fortaleza, que é um time de Série A, e no Castelão, com o apoio do seu torcedor. Então o Fortaleza ele tende a avançar sim, tá? Mas não ficaria surpreso se o Fortaleza for eliminado. O Corinthians pega o São Bernardo, ainda hoje tende a avançar, mas o Corinthians não joga nada, pode ser eliminado sim pelo São Bernardo. Maringá e Amazonas e tal. Bom, e o Criciúma pega o Brasiliense. Eu não acredito em nenhuma grande zebra assim hoje, não. Mas, enfim, o fato em comparação ali aos times do Nordeste, né, os times mais relevantes também da Série A e Série B, que tem relevância, que tem torcida e tal, o Sport foi o time que teve a maior atuação vergonhosa da rodada dessa Copa do Brasil, até o momento, né, até o momento, eu vou deixar bem claro, ainda vai ter jogos hoje. Porque pegou o time mais fraco de todos e passou nos pênaltis com o nível máximo de sufoco, né? Que é chegar nos pênaltis e aí você pode ser eliminado ou não. Bom, vamos agora passar para o spot, sem mais enrolações. Porque assim, o Bahia passou do Caxias, mas, pô, Caxias fora de casa é muito mais difícil do que pegar um Muricy na Arena. Água Santa é muito mais difícil você pegar um Água Santa do que pegar um Muricy. Nova Iguaçu é muito mais difícil do que o Muricy. E por aí vai, enfim. Vamos trazer agora a questão do spot, tá? Sem mais enrolações. O spot da Copa do Brasil e cenários, tá? Quem postou foi até o blog do ranking da CBF. Atualização. Pote do sorteio da terceira fase. Os clubes em azul escuro já estão classificados. Corinthians, Fortaleza e Inter, se passarem, completam o pote 1. E os demais clubes vão para o pote 2. Goiás e Vasco secam os 3. CRB seca os 5, mais o Ju e o Sport. Então, assim, o Goiás ainda tá na parada para tentar ir pro pote 1. Ainda tá ali no bololô. Tipo, se o Corinthians tropeçar e tal, o Fortaleza tropeçar, aí o Vasco pode pegar esse pote 1 aí, assim como o Goiás, né? Que é o 17º aí pelo ranking. Pelo que tem de atualização de hoje, só para deixar claro, tá? E aí, o Sport, ele não tem como mais pegar essa primeira fase. O Sport já está classificado, o Juventude também, tá? Essa atualização foi ontem, de 6h40 da noite. Então, já tem atualização. O Juventude se classificou e o Sport também. Mas, pelo fato do Inter se classificar, não tem como o Sport pegar mais esse potinho. É impossível, mesmo que o Fortaleza seja eliminado hoje, o Corinthians, sei lá, não tem como, gente. Simplesmente não tem como. O Criciúma pertence ao pote 2. Então, não tem como o Sport pegar times do... Não tem como o Sport subir do ranking e ir pro pote 1, tá? E aí o resumo a gente está no cenário de poder pegar times de Libertadores, que seriam Flamengo, Palmeiras, São Paulo, um Atlético Paranaense que é difícil, um Fluminense, um Grêmio, mas também pode ser que o Sport pegue um Ceará, que é nível semelhante,
Um Cuiabá, que não é tão difícil, um Atlético Goianiense, que também não é tão difícil. Então, o Bahia, que é um clássico nordestino, mas é difícil pra caramba. Então, tem cenários ali que, pô, dá pra pensar em pegar um adversário acessível e passar. Mas a probabilidade maior é de pegar times mais difíceis, né? Que seriam os times da Libertadores. Enfim, é aguardar. Eles até trouxeram aqui a questão de algumas respostas. O Goiás está no pote 1 pela Copa Verde. Não, não. Ele está garantido na terceira fase, mas a definição dos potes é de acordo com o ranking. É bom deixar bem claro. Significa que poderemos ter um Bavice logo na terceira fase? Aí o blog do ranking fala sim. Mas até porque o Bahia está no pote 1, né? E o Vitória, apesar de ter vencido a Copa do Brasil, ele está no pote 2 nessa terceira fase da Copa do Brasil, tá? Bavice é branco, a galera não perdoa, irmão. Ó, desculpa se eu estou sendo burro, mas isso é para a Copa do Brasil 2025? Não, não, aqui, ó. A terceira fase é onde tem um novo sorteio com 2 potes, 16 clubes do pote 1 e 16 clubes no pote 2, tá? Só para pegar todo esse contexto aí. Quando o sorteio ainda não tem data, eles trazem todas as respostas. Vale a pena a gente trazer aqui esse fórum, vamos dizer assim, que estava aqui no debate, nos comentários. Então, beleza, é isso basicamente. É isso. O Vitória está no pote 2 e tem ainda essas definições aqui do que é que a gente vai ter. Premiação, se avançar para a próxima fase, já falei para vocês, 3,4 milhões de reais. Eu não analiso a Copa do Brasil visando o título hoje, porque o Sport não está no patamar de ser campeão da Copa do Brasil, infelizmente, né? Queria que estivesse, mas nesse momento o Sport não está no patamar. Eu viso mais a questão da questão financeira, né? Você vai avançando e botando grana no bolso. Grana, o máximo possível. Chegar na semifinal, pô, espetacular. Pô, mete mais de 20 milhões de reais aí, só pelo fato de chegar na semifinal. Bom, mas enfim. Dito tudo isso, eu encerro o vídeo por aqui. A gente tá de volta mais tarde. Valeu, gente. Tamo junto.